Bem-vindo, doutor Nuno Matos, muito obrigado. Já disse várias vezes de que desde que tomou posse que António Costa deve ser ouvido pelos serviços do Ministério Público e exige celeridade. Eu gostava de lhe fazer duas perguntas sobre essa matéria. A primeira, por que razão o Ministério Público tem que salvar a carreira política europeia de António Costa e conceder mais direitos a Costa do que não deu, por exemplo, a Luís Newton, a Bruno de Carvalho, enfim, outras personalidades públicas também pediram para ser ouvidas. Por que razão é que deve fazer isso? Muito bom dia, muito obrigado. Portanto, isso é uma questão que é uma questão muito interessante e eu, quando refiro, nós temos que perceber que o sistema de justiça tem inúmeros processos. Tem uns mais mediáticos, outros menos mediáticos. E a questão que eu coloco neste processo é, já que o processo veio para a opinião pública e foi conhecida a suspeita que havia sobre o Primeiro-Ministro, foi aberta uma investigação e aquilo que eu digo é que eu não estou a pedir direitos especiais. Não estou a pedir direitos especiais. Os direitos especiais, aliás, já constam da lei, porque um Primeiro-Ministro é investigado no Supremo Tribunal. E um juiz também não pode defender princípios diferentes para a aplicação da lei. Como é evidente, isso estaríamos a violar um princípio fundamental, que é o princípio da igualdade perante a lei. Aquilo é que nós temos é que perceber. E se não percebermos isso, também vivemos um bocadinho aliados da realidade, não é? É que há processos que são, de facto, muito mediáticos e sensíveis e que exigem um esforço de resolução como todos os outros merecem. E eu, quando digo o mais rapidamente possível, eu não estou a dizer que tem que se e tem em conta também os interesses da investigação. Como é evidente, não estou a dizer que vamos terminar a investigação e vamos dar um resultado. Também posso dizer que ainda é cedo para nós percebermos, não é, as razões pelas quais se diz que está a demorar. Era precisamente isso que eu também lhe ia perguntar a seguir. Isto é entrar em pormenores do processo, porque o doutor não se pode comentar. Sim. É importante recordar que nós aqui no Observador, fui eu que escrevi a notícia, nós noticiamos que António Costa é suspeito do crime de prevaricação por alegadamente ter colaborado com o João Tiago Silveira, que era o coordenador do desemprego industrial, nomeado pelo governo de António Costa, e é suspeito, António Costa, de ter promovido uma alteração desta legislação, a tal lei malandra, para alegadamente beneficiar a Start Campos. Isto sem referir a questão dos 75.800 euros, não tem nada a ver com António Costa, pelo que se saiba, e que foram apreendidos ao seu ex-chefe de gabinete, Vítor Scária. É que não é importante que o Ministério Público tenha tempo suficiente para esclarecer tudo, para que nós não corramos o risco de que, aqui a uns meses, afinal, descobre-se uma prova que liga António Costa a estes factos. Não é importante que o Ministério Público tenha tempo para esclarecer tudo? Claro que sim. E eu quero acreditar, depois, mais tarde, ainda nós, como disse muito bem, eu não conheço o processo e muito poucos conhecem. Só conhecem as pessoas que estão dentro da investigação, não é? Mais tarde, quando o processo for tornado público, é que vamos perceber se existia ou se não existia indícios, que decisão é que foi tomada. Neste momento, aquilo que nós sabemos e que nós podemos dar como adquirido objetivamente é que há uma suspeita e que essa suspeita levou à abertura de um inquérito. E que visa António Costa, esse inquérito. E que visa António Costa. Por isso é que tem força especial. Depois podemos falar a questão do comunicado que existiu, se faz sentido, se não faz sentido. Pronto. Na sua ótica, fez sentido aquele comunicado? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Esse não é o primeiro processo em que se fez um comunicado desse. Em muitos outros processos fizeram-se comunicados e a lei permite. E o Ministério Público está previsto. Agora, o comunicado é sempre uma coisa muito sucinta, não é? E qual é que seria a alternativa? Faço a pergunta ao contrário. Qual é que seria a alternativa? Seria o Ministério Público não investigar? Nada. Ou nem sequer... E quanto ao comunicado, não dizer nada e não investigar. Não investigar e nem sequer dizer nada. Isso seria violar a lei. Não investigar por causa dos interesses políticos, por exemplo. Isso seria inadmissível, não é? A questão de comunicar é relativa, mas se não tivesse comunicado, se calhar depois estaríamos a dizer afinal havia aqui isto e havia aqui isto e nem sequer foi comunicado. Portanto, eu percebo que eu admito que há processos com esta natureza que têm que conduzir a decisões céleres. Sejam elas quais forem. Tem que haver essa preocupação, nunca descurando os interesses da investigação, nem por outra via as garantias de defesa dos arguidos, como é evidente, porque a investigação também deve. Claro. O que a lei diz é que se há indícios
ou não há indícios da prática de crime. Portanto, também se pode chegar à conclusão que não há indícios. Como é óbvio, pode chegar à conclusão que não há indícios e arquiva-se, como é óbvio. Como é evidente, muitas vezes, e até chega a falar da questão da audição ou não audição da pessoa do arguido em causa, que fez um requerimento no sentido até de ser ouvido. Até pode nem sequer ser constituído arguido. Pode nem sequer ser constituído arguido. Agora, eu quero acreditar que a investigação está a ser feita de boa fé por magistrados competentes e que, se fosse uma situação simples de flagrante delito, com certeza que a investigação seria muito rápida. Há investigações desta natureza que levam o seu tempo. Aquilo que eu peço, ou aquilo que eu falo e aquilo que eu digo é que, se possível, que seja célere. Muito bem. Disse no seu discurso de tomada de posse que, e aqui estou a citar, os níveis de confiança dos portugueses são bem melhores agora do que no passado sobre o sistema de justiça, mas que a tarefa da credibilização do sistema, estou a citar novamente, está longe de estar concluído. Bem, eu faço-lhe novamente duas perguntas numa só. A percepção no espaço público sobre a justiça não é contrária a essa confiança que refere, e o que é que falta fazer em termos de credibilização? Sim, muito bem. Portanto, essa afirmação inicial, isto é um trabalho de interpretação autêntica, que é a própria pessoa que escreve dizer qual é a sua interpretação daquilo que escreveu, o significado daquilo que escreveu. E eu estava a pensar, quando escrevi isso, num estudo que já tem muitos anos, que é de 1995, que foi feito no âmbito do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, da Universidade de Coimbra, e que o título é Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas, o caso português. É um estudo muito conhecido e que teve um grande impacto na altura. E que é isso, com uma das conclusões a que chegava era que, de facto, que os cidadãos os níveis de confiança dos cidadãos no seu sistema de justiça não eram muito, muito positivos. Desde aí até agora... Melhoramos. E melhoramos à custa de quê? À custa da melhoria do próprio sistema, mas à custa de uma coisa que é muito importante, que é a comunicação, a capacidade de comunicação da justiça. Isso é fundamental. E, portanto, uma justiça que comunique melhor, em que as pessoas percebam melhor os mecanismos da justiça. Podíamos falar, por exemplo, até há estudos que dizem que quando as pessoas têm contacto direto com o sistema de justiça, que o nível de confiança que aumenta, não é? Podíamos estar, então, se calhar, a obrigar as pessoas a irem todas. O Dr. Tiago Rodrigues Bastos disse recentemente aqui no Justiça Cega de que qualquer dia vamos todos presos, mas pode não ser necessário tanto. E eu respondo a isso da seguinte forma: se calhar na qualidade de arguido pode não ser assim muito confortável, não é? Mas ter um contacto direto com o sistema de justiça poderia, se é assim, se os estudos concluem que esse contacto direto contribui para uma boa imagem, então se calhar uma solução seria pôr todos os cidadãos a contactar com a justiça. Claro. Não é por aí. Mas o que é que podemos fazer melhor para melhorarmos? Podemos fazer melhor para promovermos uma melhor credibilização do sistema? Sim, uma das coisas é a reforma da justiça, que é um ponto que depois vamos já falar, não é? Isso, tudo o que seja melhorar o sistema de justiça é bom, não é? E a questão da comunicação, que foi aquilo que falámos. Agora, temos depois de perceber como é que vamos fazer essa comunicação, por quem, por que termos, não é? Também não se pode avançar muito, porque voltamos à questão que estávamos a falar há pouco. A comunicação que se faz de um concreto processo não pode ser uma comunicação a explicar quais são as provas que existem nesse processo. Não é isso. Não se pode fazer. A lei nem sequer permite, não é? Pode não ser o juiz titular dos autos que tem que fazer. Podemos pensar que, se calhar, a pessoa que estaria em melhores condições para explicar um processo concreto seria o juiz do processo. Mas isso, a experiência diz-nos que não corre muito bem nesses casos. Poderia haver aqui o Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, através das assessorias de comunicação, por exemplo. Alguém especializado em comunicação. Sim, temos aqui, mas depois entramos nas questões técnicas que também se aprende, não é? Sim, não é também uma coisa de outro mundo. Não é uma ciência oculta, não é nada disso. Mas depois temos, por exemplo, uma figura intermédia que está entre o juiz do processo e o Conselho Superior da Magistratura, que é o juiz presidente da comarca, que foi uma figura criada em 2014. No processo face ao CUTA, por exemplo, o juiz da comarca de Aveiro teve uma presença muito positiva. É um dos exemplos de comunicação, de como a Justiça comunicou bem no âmbito de um processo concreto. Muito bem. E depois, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses também tem um papel muito importante nisso, porque está nos seus estatutos, que é a dignificação do Poder Judicial e a capacidade de comunicação, coisa que o anterior presidente da Associação Sindical tinha uma capacidade de comunicação
muito, muito, muito positiva. Aliás, eu também falei Mas disso. você está a seguir os mesmos passos. Não diria que estou a seguir os mesmos passos, mas aquilo que de bom se fez, acho que deve ser aproveitado, como é evidente. Aliás, eu referi isso também no discurso de tomada de posse que fiz, referi isso expressamente, que é uma pessoa que tinha uma capacidade de comunicação claramente acima da média. E isso também contribui para o prestígio da justiça e da própria associação sindical. Os cidadãos têm que perceber que os juízes são os primeiros interessados em que o sistema de justiça melhore. Não é? Isso é muito importante. Nós descemos, se a minha memória não me falha, descemos de um universo de 2.000, 3.000 candidatos ao CES para um universo, salvo ver, de 500, 600. Pronto. Salvo ver, acho que são estes os números, é esta a diferença. Vamos ter um problema de falta de juízes e de procuradores a médio e longo prazo? Eventualmente. Neste momento, ou no último movimento, se não estou em erro, foram de cerca de 300 candidatos para 100 lugares. E depois, pelo menos, temos mais candidatos que o número de lugares. Quanto menos candidatos tivermos, também mais a média é mais baixa. Sim. E depois há uma situação em que nem sequer foram preenchidas as vagas todas. E podemos, no futuro, ter um problema com isso. Não é? Claro. Agora, mas isso tem muitos fatores. Tem muitos fatores. Até a questão salarial, a atratividade da cadeia. E até fatores que às vezes nós nem ponderamos, mas basta passear aqui pela cidade de Lisboa e perceber porquê. Porque, por exemplo, alguém que tem que vir para o SES não tem dinheiro para pagar mercado. Não tem. No meu tempo, o auditor ganha, não chega. Não chega. Neste momento. E isso não é? São fenómenos turísticos e por aí fora, não é? Que têm influência. Mas, por exemplo, acha que devíamos acabar com aquela regra não vou dizer o nome técnico, vou-lhe descrever a situação na prática, do juiz, quando sai do SES, tem que ir para comarcas mais pequenas e vai passeando, vai trabalhando de comarca em comarca até ficar com uma carreira mais estável passado uns anos. Acha que se deve acabar com isso, por exemplo, também? Sim. Eu acho que essa tarimba da pequena comarca, em que o juiz é o vértice, não é? É ali a figura mais importante. Os juízes e procuradores fazem a mesma coisa. Sim, e eu acho que isso que é importante. É evidente que isso está pensado para um tempo da justiça e que se calhar já não é bem o tempo atual. Isso estava pensado porque é assim, o juiz está a começar, vai para um tribunal mais pequeno, tem menos trabalho, portanto tem mais tempo para pensar nas coisas. Mas não tem ainda, se calhar, uma vida familiar também estável ainda, por exemplo. Isso. Hoje em dia eu posso lhe dizer que esses pequenos tribunais são cada vez menos. Sim. E um juiz, no início da carreira, muitas vezes vai parar a tribunais com muito trabalho. Claro. Portanto, de facto, eu reconheço que a realidade também mudou, não é? Agora, como é que os juízes concorrem? Isso depois são as regras do jogo. Como é que os juízes concorrem? É por uma graduação baseada na antiguidade e no mérito. Claro. Os juízes mais velhos provavelmente concorrem para os grandes centros, não é? Ou para outros tribunais, e os juízes mais novos têm que ir para esses tribunais. Se calhar podia-se pensar numa coisa que já se pensou nisso, mas também não é uma questão muito consensual, que tem a ver com a questão que se chama a carreira plana, por exemplo. Era essa a ideia. Não queria estar a dizer carreira plana porque a maior parte das pessoas não sabem o que é que significa. Não, mas eu acho que o único sistema jurídico que tem verdadeira carreira plana, pelo menos há muitos anos ouvi falar disso, de colegas que tiveram contacto direto com isso, era em Itália. Sim. Que era um juiz, ao fim de X anos, tinha a categoria de juiz de círculo, por exemplo. Sim. Ao fim de X anos tinha a categoria de juiz desembargador, com as questões... Mas uma progressão automática? Automática, com as questões remuneratórias e outras associadas, e depois, se esse juiz, que isso é que é a verdadeira carreira plana, se esse juiz quisesse ir exercer essas funções, concorria e ia exercer. Se quisesse continuar no tal tribunal pequenininho de comarca, continuava e tinha esse título. Era o juiz que escolhia a sua carreira. E não era, por exemplo, não era obrigado a mudar de tribunal, onde até estava bem por razões económicas, por exemplo. E a verdadeira carreira plana é isso. Agora, é preciso a vontade de fazer isso, porque muitas vezes aquilo que se faz da carreira plana é nivelar por baixo e isso... Claro. Depois não é. Muito bem, deixa-me recuar uma questão que era essa o objetivo da pergunta, que teve o pacto de regime que o Primeiro-Ministro propôs à oposição, ao Parlamento, ao fim e ao cabo, é um pacto de regime muito concentrado na questão da criminalidade económica ou financeira. Não é uma questão
então, de regime de pacto da justiça no sentido mais amplo, como foi aquele que acabou de citar há pouco, de 2007, entre Sócrates e Marcos Mendes. Deixe-me falar aqui de medidas muito concretas para perceber se elas fariam sentido e perceber a sua opinião sobre as mesmas. A maior parte dos partidos com apoio parlamentar têm várias medidas em comum nos diferentes programas eleitorais, nomeadamente não só uma melhoria da eficácia na área da prevenção, nomeadamente do MENAC, do Mecanismo Anticorrupção, que foi criado pelo governo do PS, mas não tem ainda propriamente grande efetividade, digamos assim, e revisitar os efeitos dos recursos para, lá está, melhorar a eficácia da justiça penal na área da criminalidade económica financeira e baixar aqueles 8 anos que eu ainda há pouco referi, sim, que é o tempo médio de resolução. Fariam sentido estas duas medidas, na sua opinião? Sim. Vamos ver. Eu concordo com essas medidas, mas também na segunda, depois queria perder algum tempo Sim, queria perder algum tempo a falar, porque isto não pode ser... O programa serve para discutirmos as coisas de forma aprofundada. E se calhar até começa já por aí, que é assim, nós não podemos ter a pretensão de resolver as questões, vamos resolver os processos por decreto, não é assim. Não é? Se assim, vamos acabar com os recursos, pronto, já não temos atrasos na justiça. Não pode Ninguém quer acabar com os recursos. Não pode ser isso, não é? Eu sei que não, mas é importante situarmos-nos, porque agora, senão, nós temos a Operação Marquesa, em que, com um principal arguido a apresentar 40 recursos, em que, na teoria, e o emprestrado pode recusar todos os 1000 e tal juízes que temos em Portugal. Sim. Isso também não faz muito sentido. Isso, não é? e provocou uma alteração, ou melhor, a regulamentação de uma alteração legislativa que tinha sido feita. E a regulamentação da alteração legislativa provocou que ele passasse a recusar os juízes. Sim, mas foi na sequência da recusa dos juízes que depois teve que se regulamentar a lei, porque a lei já existia, que era de 2021, claro. E depois houve a regulamentação, que tem a ver com a presidência da distribuição, não é? Mas vamos fazer um ponto prévio. Temos que aumentar a eficiência da justiça nessa área. Temos que aumentar, claro. Como? Que sim. Como? A questão dos recursos é um bom exemplo. Aquilo que eu estava a tentar chamar a atenção é que não faz sentido alterar os recursos por alterar. Eu dou um exemplo, e já falei disso também, que é muito simples. Quando um tribunal decide num sentido e um tribunal superior decide no mesmo sentido, tem assim uma palavra que chama-se a dupla conforme, pronto. Quando decide assim, e nesse caso, por exemplo, no penal, na maioria dos casos, quando isso acontece, já não há recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, mas pode haver recurso para o Tribunal Constitucional. Nesse caso, por exemplo, o recurso para o Tribunal Constitucional, em vez de ter um efeito suspensivo da decisão, podia ter um efeito meramente devolutivo, que é o contrário de efeito suspensivo. Por exemplo, podia ser de ponderar isso, não é? Isso trazia eficácia e eficiência ao sistema. A pena podia ser logo efetivada? Podia ser logo cumprida? Isso aconteceu, como sabe, no sistema brasileiro. Não, eu nem vou ao sistema brasileiro. Segundo o professor Nuno Garopa, por exemplo, que é um profundo conhecedor do sistema europeu, há mais de 20 Estados-membros da União Europeia em que a dupla conforme leva ao cumprimento da pena. E depois, independentemente dos recursos continuarem. Sem prejuízo depois, se o recurso mais à frente dá razão, é evidente, depois há mecanismos para... O pagamento de indemnização, por etc. exemplo, passamos para as questões indemnizatórias, eventualmente, não é? Então, portanto, defende um cumprimento da pena com uma dupla conforme após a decisão da segunda instância. Tendo a defender isso, eventualmente admito que possa ter que estudar melhor a questão, mas acho que é uma ideia que pode fazer algum caminho e merece ser pensada. Muito bem. E a questão da mudança dos efeitos suspensivos em termos gerais, enfim, nós temos, por exemplo, estas situações aqui da Operação Marquês, desculpe estar a falar do processo concreto, mas os processos concretos também ajudam-nos a perceber como é que funciona o... Mas estamos a falar da árvore, não estamos a falar da floresta, não é? Verdade, Pronto, é sempre bom termos isso. Mas é bom que se fale da árvore, porque isso também é um bom barómetro para podem medir o sistema da justiça. Sintomas de patologia do sistema. Sim, claro que sim. Qualquer tipo de recurso que foi apresentado pelo engenheiro Sócrates, qualquer um deles, eu não me recordo nenhum que tenha tido um efeito devolutivo, vou-lhe ser franco. A esmagadora maioria teve um efeito suspensivo. Nulidades, aclarações, enfim. Será que fará sentido nós revisitarmos esse sistema? Muitas vezes o que acontece em muitos processos é que não é propriamente o efeito, mas é a possibilidade de uso constante e recorrente de mecanismos de recurso. Sim. Porque é um exemplo que eu posso dar um exemplo de casos concretos que já tive, que é o tribunal decide, a quem não concorda, o arguido, por exemplo, não concorda com a decisão, apresenta um pedido de nulidade. Se for feito num tribunal da relação, tem que haver uma nova decisão de um coletivo de juízes a pronunciar-se sobre aquela nulidade. Portanto, tem que haver um projeto de acórdão, tem que haver
os juízes que compõem o coletivo têm que estar de acordo, se estiverem de acordo, ou quem não estiver de acordo pode votar de vencido, tem que ir a uma sessão da conferência para ser decidido e depois ser publicitado. Portanto, já temos 2 acórdãos. O acórdão que decidiu e o acórdão que decidiu a invocação da nulidade. E mais os prazos. E a seguir, mais os prazos, porque depois tem sempre prazo de contraditório. Se existe é assim, não é? Também tem que ser assim. O sistema tem que ser assim, e como tem é que óbvio, ser assim, claro. como é evidente. E depois a seguir temos uma segunda decisão proferida. E a seguir vem mais um requerimento, mas afinal esta segunda decisão tem ali uma coisa que eu não está muito bem e faço mais um pedido de esclarecimento ou de retificação. Um pedido de declaração. E vão... Ou uma reclamação para a conferência. E vão 3 juízes, novamente, têm que se reunir, têm que deliberar sobre aquilo e depois ainda vai outra vez à conferência. Mas a minha pergunta que eu vou fazer tem precisamente a ver com isso, que é: nós não temos que reforçar o poder dos juízes, porque o legislador da democracia, o legislador do regime democrático, muito por causa do que aconteceu na ditadura, mas já foi há 50 anos, Sim. há uma grande desconfiança sobre os juízes. Por isso mesmo é que há esses incidentes todos. Não temos que reforçar o poder dos juízes e o legislador passar a confiar mais nos juízes. Mas sabe que eu estou totalmente de acordo com isso que estava a dizer. É uma coisa que eu já o afirmei já há muito tempo, que é toda a legislação tem tem uma explicação histórica. Não? E a legislação processual penal portuguesa partia desse pressuposto de passarmos de um regime diferente, ditatorial, sim, autoritário. Sim, autoritário, em para um que o regime poder judicial democrático. também contribuiu. Sim. Era uma ditadura especial porque tinha uma visão legalista da coisa. Isso está explicado. E, entretanto, passaram 50 anos, não é? Já temos mais tempo de democracia que ditadura. É verdade, isso é verdade, não é? Portanto, as coisas têm que mudar. Temos que mudar, chegou a altura de mudar isso. Sim, têm que mudar e tem que haver alterações e temos que estar preparados para isso. E acha que há condições políticas neste momento para se abordar tudo isto que a gente acabou agora aqui de falar? Ou seja, se aquele pacto, aquela interpelação do Primeiro-Ministro ao Parlamento vai produzir de facto efeitos? Eu escrevi sobre isso no discurso que fiz na tomada de posse e disse que não será fácil, porque eu apelei a um clima à criação. Não fui eu só, eu no fundo disse aquilo que outras pessoas disseram com maior autoridade. Uma delas foi o Sr. Presidente da República. Eu estive numa conferência magnífica em que o Sr. Presidente da República fez o discurso de encerramento a propósito da comemoração dos 25 de Abril e da área da justiça, e em que apelou a um clima de confiança e não desconfiarem uns dos outros. E o anterior Presidente da Associação Sindical também fez no encerramento do Congresso no Funchal, em março de 2023. Sim. Também fez e disse diretamente: tenho algumas dúvidas que a reforma da justiça seja feita num clima em que todos desconfiam de todos. A expressão foi mesmo esta, sim, não é? Sim. Mas estava a referir mais aos operadores, não é? Sim, mas e depois do poder, e o Sr. Presidente da República até estava a referir também ao poder político. Pronto, não é? O poder político e a justiça e os operadores. Mas diziam até os juízes desconfiam dos procuradores, os procuradores desconfiam dos juízes, os políticos desconfiam dos procuradores e dos juízes, e os juízes vice-versa. E, portanto, o que é preciso é criar um clima de confiança. E eu acho que este governo deu esse primeiro sinal ao tentar obter um consenso. E acho que isso que é positivo. Eu também escrevi sobre isso. Agora, nós temos de perceber que o Parlamento está, e como as forças todas, está muito fraturado, não é? Ou fragmentado, como quisermos chamar. E por aí, eventualmente, razões táticas políticas podem impedir esse acordo. Mas se há tanto há tanto espaço para acordo em relação a algumas matérias, porque não aproveitar? Não, é que ainda por cima os programas eleitorais, muitos deles, se nós analisarmos, eles são compatíveis. Era isso, exatamente. Isso podem-se criar isso energias. Agora é preciso saber pegar nas questões, claro, e tentar obter, e de facto a disponibilidade da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para isso é total. Muito bem. Deixa-me colocar aqui 2 últimas perguntas. Estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. O Conselho Superior da Magistratura aprovou há cerca de um ano uma proposta de alteração dos estatutos dos magistrados judiciais com vista a limitar a circulação de juízes entre a justiça e a política. Nada aconteceu, não foi apresentada nenhuma proposta de lei ao Parlamento, e este governo volta a ter vários juízes, desembargadores e conselheiros, como membros do Executivo, a Ministra da Administração Interna, que é conselheira, a Secretária de Estado Adjunta da Justiça, que é desembargadora. Qual é a sua posição sobre esta matéria? A minha posição é muito simples. Por princípio, sou contra as chamadas portas giratórias. É assim que está definido, que é a transição. É a transição da política, da justiça para a política. Alguém que exerce funções na justiça para a política e depois o regresso novamente. Por isso é que é uma porta giratória. Claro. A minha posição é de
Isso não deve existir. Depois, também disse que haveria uma exceção. O cargo de Ministro da Justiça. O cargo de Ministro da Justiça. Porque achava que era um cargo prestigiante e quando tanto se fala que há políticos que não estão preparados às vezes fala-se que há pessoas que vão, políticos não, há pessoas que vão para a governação e que podem não estar preparados para os temas que vão enfrentar, um juiz, à partida, saberá, terá algum conhecimento sobre as matérias de que trata o Ministério da Justiça. Percebo que o Ministério da Justiça trata de muitas coisas, de políticas de justiça, isso não é propriamente... Mas acho que... obviamente um Ministério com muitos poderes. Não só judiciais, como também dos registros, etc. E acho que isso é um cargo prestigiante e acho que abria essa exceção. Prestigia a magistratura. Sim, prestigia a magistratura. Abria essa exceção. E depois o Ministro da Justiça responde apenas perante o Primeiro-Ministro, não é? Pronto. Se forem depois cargos mais na hierarquia mais baixo, já temos uma cadeia de confiança e de... Neste caso temos uma desembargadora a responder a uma advogada, por exemplo, no Ministério da Justiça. Pronto, é isso. Agora, não estão em causa as pessoas. Atenção, isto que fique muito claro. Não estão em causa as pessoas. É uma questão de princípio. É uma questão de princípio e é daquilo que transparece, porque depois vamos voltar ao início daquilo que estávamos a falar, que é a percepção e a confiança que as pessoas têm na justiça, não é? E isso também se faz por aí, não é? Porque depois pode não se perceber muito bem alguém, então, mas hoje é juiz e amanhã está na política e depois volta para a magistratura e depois... Mas também as soluções encontradas também não são muito do meu agrado, ou melhor, eu tenho alguma dificuldade em perceber... Não concorda com a proposta do Conselho Superior da Magistratura sobre essa matéria? Não, concordo, só que a questão, por exemplo, qual é a alternativa? Que é uma pessoa que vai para a política, uma das propostas é que não pode regressar, tem que ter ali um período... Tem um período de nós 3 anos, só ver, 3 anos em que não pode regressar. E eu pergunto assim, então, mas e um juiz tem uma obrigação de exclusividade com a magistratura e o que é que vai fazer? Vai cessar a exclusividade? Ou vai estar sem trabalhar e vai estar a receber o vencimento sem estar a trabalhar? É que depois temos que pensar nas consequências, não é? E não é muito fácil, não é? Referimos precisamente isso agora nesta questão, que é o facto da Ministra da Justiça ser advogada e uma advogada que não tem experiência de tribunais, era a área de imobiliário, não tem experiência do penal, do administrativo e fiscal, enfim, pelo que se sabe, pelo menos. Isso pode vir a ser um problema ou é uma oportunidade? Eu acho que é uma oportunidade e nós temos que partir do princípio, temos que dar uma oportunidade a quem está... Sim, a quem está a iniciar as funções e eu faço aqui votos para que seja Já tem uma audiência marcada? Sim, ainda não, também ainda estamos mesmo a começar, não é? Claro. A posse foi na sexta-feira e estamos em segunda, não é? Não, mas isso é uma das coisas. Aliás, é da praxe, não é? Claro, não é por ser esta ministra, nem é por ser... É da praxe, E a ministra também está a começar a trabalhar agora. Sim, também está, mas é fazer uma sessão de cumprimentos a várias entidades, também aos líderes parlamentares, ao Sr. Presidente da República, à Sra. Ministra da Justiça e aproveitar para falar dessas coisas, mas desejo-lhes maiores felicidades na condução do cargo, como é evidente. Esta é mesmo a última pergunta para terminarmos. Eu bem sei que não é a sua magistratura, obviamente, mas eu não quero deixar de lhe perguntar, porque a Procuradora-Geral da República é uma das caras da Justiça e do Sistema Judicial. 2 perguntas numa só. Que perfil considera que a sucessora ou o sucessor de Lucília Gago deve ter e que balanço faz do mandato da atual Procuradora-Geral da República? Eu irei responder à primeira questão. A segunda, acho que não faz muito sentido eu estar aqui a fazer balanços da atuação da Procuradora-Geral da República. Mas porque tomou posse ou porque acha que não deve fazer? Não, acho que não o devo fazer. Não é? Acho que até seria, se calhar, quase deselegante da minha parte estar aqui a fazer uma avaliação do mandato da Sra. Procuradora-Geral da República. Então, que perfil acha que o sucessor ou a sucessora deve ter? Quanto ao perfil, quer dizer, eu também não posso fugir muito daquilo que é o habitual. Deve ser uma pessoa que tenha conhecimento das matérias, porque o Ministério Público, mesmo internamente, eu sei que não é a minha área, mas eu tenho que falar destas coisas. Por exemplo, eu dou um exemplo. Mas eu dou um exemplo. Eu sou dos Tribunais Comuns. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses integra também os Tribunais Administrativos e Fiscais. Têm problemas muito sérios. Muitos desses problemas são transversais às várias jurisdições. Sim. Mas
os conselhos superiores são separados, portanto, temos o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, mas a Associação Sindical congrega os juízes de ambas as jurisdições. Claro. E ainda congrega um terceiro elemento, que são os juízes jubilados. Portanto, os juízes que já estão reformados, aposentados, chamam-se jubilados, também integram a Associação Sindical. E, portanto, eu tenho que ter a preocupação com todos, como é evidente. Isto, a Associação Sindical não é só de alguns é para todos. O Ministério Público é alguém com quem nós convivemos no dia-a-dia. Um juiz trabalha sempre com o Ministério Público. E, portanto, o próprio Ministério Público tem problemas. Eu sei que não vou falar muito disto, mas tem problemas internos que são conhecidos. Por exemplo, os problemas da hierarquia. Há uma impugnação. Há um problema que tem que ser resolvido urgentemente. Há uma impugnação. Aliás, há uma impugnação no Supremo Tribunal Administrativo. Que vai ser decidido. Eu estava a falar da jurisdição administrativa porque me lembrei disso. A impugnação é mesmo no Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, tem problemas internos e o procurador que venha a desempenhar essa função tem que ter essa sensibilidade de tentar ultrapassar essas questões. Deve ser sempre um procurador ou pode ser um juiz? Já foi um juiz. Já foram, sim, claro que sim. Portanto, mas desde há algum tempo que é uma procuradora, desde Joana Marques Vidal que é uma procuradora. Sim. Não tenho assim, nunca pensei muito nisso, sinceramente, nem tenho assim uma opinião vincada acerca dessa questão. Também se colocou, por exemplo, noutras áreas, na Polícia Judiciária, por exemplo. Sim, e passou a ser um polícia também desde o Almeida Rodrigues. Mas já foram procuradores, já foram juízes. Portanto, não é? Não, eu acho que tem que ser uma pessoa com um determinado perfil, tem que ser uma pessoa aberta a consensos. Isso acho que é essencial. E tem que, como é normal, mas isso também se adquire. Com perfil de comunicação também? Também. É que esta procuradora não tem esse perfil. Uma questão que Mas o Procurador-Geral da República não tem que comunicar sobre processos concretos. Não. Agora, tem o dever de fazer balanços e de contribuir para as políticas de justiça, nomeadamente perante o Parlamento, porque isso está previsto, não é? Sim. Isso sim, acho que faz todo sentido comunicar. E agora, também não vamos pedir é que venha comunicar e falar sobre cada um dos processos concretos. Não, isso também não faz sentido. Portanto, em altura-chave deve comunicar. Esta é uma Procuradora-Geral que no final o mandato vai acabar em outubro, não deu uma entrevista sequer. Mas isso são perspectivas, muitas vezes são perspectivas pessoais, não é? E nós, quando... Foi uma das coisas que me colocou, que eu vou dizer isto, eu também sou uma pessoa discreta. Reservada. Sim. E conheço outros... E é isso que deve ser um juiz, com certeza. E conheço outras pessoas que ocupam altos cargos também na magistratura e que também são assim. E estou-me a lembrar uma em especial, mas que... O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O Dr. Henriques Gaspar, o Conselheiro Henriques Gaspar. Não, o Conselheiro Henriques Gaspar foi... Henrique Araújo, peço Henrique desculpa. Araújo, sim, Henrique Araújo. O Conselheiro Henrique Araújo, peço desculpa. Mas se calhar acho que posso dizer isto. Tivemos uma conversa e falamos também sobre isto. Acho que não estou a violar nenhum segredo. E ele disse assim: temos que nos habituar a estas coisas. E disse bem. Temos que conviver com isto. O Dr. Henrique Araújo deu a sua primeira entrevista ao Observador, já deu uma entrevista ao Fórum de Comunicação Social e tem feito discursos que têm tido impacto público. A palavra também é uma influência. Espero que ele não se zangue comigo por eu ter rolado aqui isto. Acho que não. Com certeza que não, porque é uma pessoa também de mente aberta. Mas é importante a justiça comunicar. Acho que essa pode ser uma das conclusões desta entrevista. Sim. Dr. Nuno Matos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado.